nada deve parecer natural. Lamentavelmente, a violência contra a mulher é, na maioria das vezes, ignorada por nossa sociedade. É diminuída dentro dos vínculos familiares. Nós enfrentamos uma guerra civil cotidiana contra o nosso corpo, pelo machismo, sexismo, patriarcado, racismo. Vamos potencializar essas questões quando falamos do corpo da mulher negra. Quanto sofrimento! Nós lutamos em oposição a diversas violências físicas, psíquicas, morais e violências que nos tiram a vida, que marcam, que ferem. Só que esta luta, ela não começou agora, ela vem com os nossos ancestrais. E somos solos férteis, somos protagonistas. E o medo jamais pode nos impedir. Ele apenas serve para nos deixarmos mais atentas. É um sentimento fundamental que nos impulsiona a coragem. E diante desse fato, coloco que somos uma voz coletiva. E nesse sentido, trilhamos caminhos percorridos pelos nossos ancestrais. Hoje, somos responsáveis por perpetuar essa história. E eu gostaria de contar uma história. Uma história que muitos teimam em não existir. Essa história aconteceu comigo. É mais ou menos assim. Se não fosse os meus olhos, eu juro que não acreditaria. Essa história é minha, Sadona. Se eu não contasse, você não sabia. Eles levaram a minha vida, a minha, de toda a aldeia. Ninguém perguntou se nós queria. Foi na força bruta. Que coisa feia. Eles empurraram o Leôncio, o líder do lugar. Justo mais forte, Sadona. Ele não conseguiu levantar. Separaram a minha família. Pobre Justino. Até tentou ajudar. Mas nem sangue espalhado fez moço branco parar. E os meus filhos, coitadinho? Era só lamentação. Quanta dor mãezinha sente, ver os filhos e, de repente, quanta dor no coração. Nós fomos tudo amarrado. E desse nó não desatamos. Estava preso na arma, Sadona. Para moço branco nós não era humano. Andemos tanto, sem comer nem beber, uma lega de caminho. Olhava atenta a tudo. Eu não tinha água para chorar. Essa, Sadona. Essa é a minha história. Muito choro, que tristeza. Eu olhei mais uma vez para as minhas terras e sabia que seria a última, com certeza. E não digo que foi sorte, foi mesmo destino que não me queria morte. Mas ela prenunciava. Eu não sei como é que o corpo vive apenas, vazio de vida, de tudo. Pelo caminho, ficou centenas. E que diria Mariazinha se estivesse aqui para contar? Foi presa de bicho, bicho ruim, bicho homem, tirar a dignidade. Foi tanta crueldade que é melhor não lembrar. Nós entramos então num barco. Parecia era coisa do demo, mas só depois que nós sabemos, nós era coisa, mercadoria, carga pesada de dor. Sorriso ali não dava. Era cada cara espantada, os olhos pedindo no horror. Rogava, clamava, e mais um irmão jogado no mar. Sentia cheiro forte, era o inferno perto de mim. Era ferida aberta, Sadona, era dor sem fim. Mas eu não sei direito não, nem metade ficou. Ficou foi tiquinho de gente, de alma partida, de voz condoída, em pranto de dor. Ajuda Justino, Lourum, foi só que pensei. Quando vi moço ruim, levar meu marido, pai dos meus filhos, o homem que amei. Passou muito tempo, mas dissemos do tumbeiro.
Fim do tormento, eu pensei. Mas eu não sabia, coitada de mim. Mas era ali o meu pior momento. Tinha gente esperando, me olhava de alma cabeça. Corpo nu me alisando, eu fiquei muito envergonhada. É sentimento meu? Mas não, Sadona. Doía mais a risada do que a própria chibatada que feria meu ser. E olha que trabalhei feito burro, que nem burro de carga. Perdi muitos irmãos pros banzo, e isso não me fazia esquecer. Será que banzo pegou Justino? Ô Justino, onde estará você? E os meus filhos? Deus me confrontou. Eles estão bem agora, Sadona. Eles foram morar com o Senhor. E eu? Em busca por liberdade, não a chamada Lei Áurea, que me desculpe Isabel, não me desfiz. Cruzei os mares, sequei o pranto, quebrei quebranto, resisti. Eu fui à luta pela dignidade, quem temam em não existir. É o preconceito, velado ou não, materializado na discriminação. Sabe por quê? A cor da minha pele, meu cabelo crespo, a quem critique, vejam só, mas não seria indiferente. A ideologia de ser negro em nosso país ameaça, mas não nego minha identidade. Porque mulher preta ama de leite, de seio farto, dá luz à vida, liberdade. Quem sou eu? Talvez uma rainha, guerreira de Palmares, cuja história brandara. Muito prazer, meu nome é Força Dandara. Símbolo de luta, resistência e capoeira, entre tantas outras, Maria Felipa de Oliveira. De sonhos que a escravidão deixou, a pobreza dos meus, de ruas e vielas da minha sorte, do santo nome feminino na cruz. Meu nome é Sonhos Carolina Maria de Jesus. Beneditas, clementinas, ó Jesus, que as velas acesas não se apaguem, que as balas certeiras não nos encontrem, que sejamos luz e que possamos viver na esperança sempre. Meu nome é Marielle, Marielle, presente. Estamos hoje aqui reunidas com essas lindas mulheres negras para uma roda de conversa, para bater um papo descontraído e falar um pouco da vivência de cada uma. Pretas mulheres, pretas vozes. Estamos aqui com Jane Rosa Santos Almeida, matuziense, professora de língua portuguesa e vereadora da nossa cidade. Poetisa de corpo e alma, Jane nos engrandece com prosas e versos e ações de valorização sobre a cultura de Matozinhos, tradições e estímulos e amor à nossa cidade. Regina Coeli Rosa Soares Maciel, matuziense, arte educadora, gestora pública, produtora e gestora cultural. Diretora do Núcleo de Arte há mais de 30 anos, né, Regina? Mais de 30 anos. Nos engrandece também com seu empreendimento, que não deixa de ser, e nos fortalece dentro do campo da cultura, da arte e da dança. Deise Aparecida de Jesus, matuziense, subsecretária de Cultura da cidade. Artesã, Deise é formada em Contabilidade e Gestão de Negócios e graduanda em Gestão de Eventos. E Deise é a avó agora do nosso pequeno João Felipe. Lauína Tatiane Fernandes Silva. Como ela mesma diz, nasceu em uma rocinha, logo ali perto de Augusto de Lima, mas é matuziense de coração, matuziense de corpo e de alma. Professora, coordenadora, integrante do grupo multicultural As Melíades, Lauína dedica-se à cultura e à educação e na defesa dos direitos das mulheres, comprometida a dar voz a temas como feminicídio, violência contra a mulher, racismo e a violência contra grupos LGBTQIA+. Estamos aqui reunidos com presenças de peso, né? E dando sequência,
a gente não gostaria de expor, né? Porém, ao revisitarmos a literatura, nós constatamos que a desigualdade educacional da população negra no nosso país, ela vem de longa data. E isso significa que a desigualdade do nosso país e a pobreza, ela tem cor, ela é direcionada a uma população e ela tem gênero também. Como vocês se sentem, né, diante desse fato, por serem mulheres negras e que quebraram esse paradigma? Licença aqui a todas para começar falando. Você começa com uma questão muito importante, Ravana, que é a gente pensar como que o grupo negro, né, não só os negros, mas os negros empobrecidos, como que eles acessam a educação, uma educação de qualidade, uma educação superior, e, sobretudo, nós mulheres, né? Então, assim, na minha história de vida é interessante, a hora que você fez a pergunta, foi muito importante a Regina estar aqui, para eu poder fazer essa reverência à Regina, porque tem muito a ver também com o contato, com as experiências que Regina possibilitou para a minha geração, de encontro com a arte, de poder olhar e dizer, não, eu não sou só essa mulher pobre, moradora de um bairro periférico da cidade, mas eu sou alguém que pode querer mais. Então, eu acho que encontro com essas pessoas, com essas experiências que eu tive, me possibilitaram querer mais. Então, eu fui a primeira da minha família, não só contando irmãs, mas contando primos, e somos muitos, né? A minha mãe tem 10 irmãos, eu fui a primeira a acessar a universidade. Fui a primeira pessoa a acessar a universidade. E eu fui muito motivada por isso, muito motivada pela educação, não a educação oficial, institucionalizada, mas a educação popular. A educação que te tira desse lugar que nos é colocado, né? Parece que existe um lugar demarcado para nós mulheres pretas, e a gente precisa ter encontros com processos educacionais, com projetos que nos tiram desse lugar demarcado. E aí eu falo de Regina, é importantíssimo eu falar isso, porque na minha geração você fez isso. Obrigada por isso. E, além disso, encontro com os movimentos sociais, com os movimentos de igreja, né? Eu fiquei durante um bom tempo da minha vida muito presente na Igreja Católica, nas pastorais sociais, no movimento de teologia da libertação, e tudo isso foi mostrando que a vida é muito mais do que aquilo que a gente tem do ponto de vista das injustiças, né? Se existe o reino de Deus, ele tem que ser bom para todo mundo. Se não é bom para todo mundo, não é reino de Deus, pode ser reino de qualquer outra coisa, menos de Deus. Então, essa experiência que eu tive na Igreja Católica também me ajudou a acessar, a querer e a desejar aquilo que parecia tão impossível. E aí eu fui fazer faculdade, comecei fazendo faculdade na PUC, com bolsa, mas era impossível mesmo que a bolsa fosse considerável, de 80%, eu não consegui me manter. Aí eu fui para a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, mais uma vez, né, vinculada aí à questão religiosa, e lá eu pude aprender muito. E foi, inclusive, na universidade, diante de uma pergunta de um colega meu, que eu me atinei para a minha realidade enquanto mulher preta, né? Ele me perguntou em determinado momento, ele, um homem branco, paulista, né, na época, estudando para padre, ele falou assim, Lauína, o que é para você ser mulher preta, ser mulher negra na universidade? Foi impressionante, que parece, no momento que ele falou isso, eu entrei numa máquina do tempo e eu fui direto para uma experiência de racismo que eu tive na adolescência. Eu vim participar de um curso de teatro, né, que eu acessei graças a essa mulher. E, na época, eu estava usando umas tranças, assim, essas tranças que ficam coladinhas na cabeça, e eu passava nessa rua que dá acesso aqui, onde estamos, no Palácio da Cultura, e, do outro lado, alguém zoou meu cabelo, fez uma chacota, e, na época, a gente engolia isso. Hoje, ninguém engole isso mais. Né? Nenhuma mulher preta, graças a Deus, de 13, 15 anos, não engole isso mais. Ela ia bancar o cara. Eu lembro que eu engoli isso, quem estava comigo engoliu isso, e seguimos a nossa vida. Quando, lá na universidade, né, com mais de 23 anos, o meu colega me fez essa pergunta, eu fui direto para essa experiência de dor. Né? Tá, eu estou aqui, eu consegui acessar a universidade, mas o que marca a minha experiência enquanto mulher preta, infelizmente, é a experiência de dor. E aí, isso foi muito revelador. Isso me colocou diante de uma questão que eu não posso nunca mais negar, que é esse meu lugar de mulher preta que acessou, sim, a universidade, que não foi um acesso fácil, né?
Não foi através de privilégios, foi através realmente de muita luta, de muito querer, obviamente encontrando acessos e pessoas que me acolheram. Mas é isso, eu acho que quanto mais nos estudar, quanto mais a gente acessar o estudo, né? Seja do ponto de vista do estudo oficial, institucionalizado, mas também desse conhecimento que perpassa o saber popular, que perpassa a cultura popular, mais a gente se fortalece para acabar e para que a história da mulher preta seja embasada na felicidade, no amor e não na dor. Sim. Então, Neuza Santos, ela fala muito desse descobrimento, desse tornar-se negro, né, que ela coloca, que a gente torna-se negro. E eu vejo que a maioria das pessoas que eu conheço ao meu redor torna-se negro através da dor. Eu me tornei negra a partir do momento que eu fui discriminada. Aí eu olhei, opa, tem uma coisa acontecendo aqui, o que é isso? Foi quando eu comecei a procurar, né, me entender mais, o que aquele corpo negro ali representava, né? Eu não sei você, Regina, se já sofreu alguma coisa, algum preconceito, algo velado ou não, né? Mas teve essa percepção de que a cor da pele, o tom, né, o cabelo crespo, fosse impeditivo para alguma coisa. É bem interessante. Primeiro, eu queria agradecer a Lauína, que eu falo que tanto eu como você, quanto a Jane, a Deise, em outro patamar, mas nós todas educadoras, nós ensinamos, mas, sobretudo, aprendemos. No nosso papel de mulher, mas, sobretudo, de mulheres negras, porque toda a discriminação, toda a questão dessa questão racista, ela está no universo feminino e no universo negro. Tudo sobrecai sobre nós. E quando a Lauína comenta, eu fico muito feliz. E eu só fui descobrir também a minha força enquanto mulher negra e também me reconhecer como uma pessoa que contribuiu. Aí eu me lembro muito do livro do Chico Rei, né, que ele foi, aos poucos, ele foi libertando as pessoas, foi libertando primeiro os familiares, depois as outras pessoas, foi comprando os negros, que ele conquistou a confiança, né, das pessoas que tinham os brancos com grandes recursos. Aí eu vejo o quanto o papel, gente, da arte e da educação ela é fundamental. Tudo que eu fui capaz de fazer, e muitas vezes, Lauína, nem eu tinha noção, né, da contribuição que eu estava dando, não é Regina, mas a educadora, a mulher, a negra. E hoje eu tenho certeza que eu contribuí com tantas gerações, que foram muitos anos, e hoje nós somos amigas, parceiros. Quando você fala assim, não, Regina, que eu também fui sua professora, aí a gente fica assim, Jane, mas Deise, mas Lauína é tão velha. Já. Eu fico brincando, porque chega um monte de filha com as mães, eu fico assustada, mas eu fico feliz. Mas, voltando ao assunto, né, de pertencimento, o conhecimento, gente, é o que transforma. A Lauína colocou isso com muita propriedade, né? Ela só foi reconhecer, e é emocionante a gente escutar a história. A Jane tem uma história maravilhosa, a Deise também. Mas todas nós, como você perguntou, quando eu estava no grupo, eu ficava acanhada, caladinha, eu era de turma, como a mãe e nossas tias todos eram professores, então a gente tinha destaque, porque a educadora naquela época tinha um status muito grande social. Quem era filho de professor, eu era negra, mas eu era da melhor turma. Mas eu me lembro também que o conhecimento, eu já tinha conhecimento naquela época, graças aos nossos pais, aos nossos familiares. Você já era um negro, né, Jane? Com uma energia que só de olhar para ele era fantástico. Então, hoje, o que eu vi, que eu fiz lá atrás, e depois que eu fui entender uma coisa ainda mais importante, eu convivi durante toda a minha vida nessa função,
que eu tomei como missão, que eu larguei emprego, larguei escola, eu não tinha renda fixa, segura, sabe? Então, eu doei, foi uma doação. Mas foram pessoas negras lá ainda. Eu me emociono na hora que eu lembro. É você, é Ana, é Marcão, tantas, é Miriam, não sei quem mais, e a maioria de pessoas que não estudaram, gente. E que hoje eu fico olhando os filhos, Ana fala, olha, eu sou filho de mãe e pai analfabeto, e meu filho, ele faz judô, ele faz escola particular, ele faz inglês, ele faz isso e vai brilhar, porque Gabriel é brilhante. Eu estou dando um exemplo só de uma pessoa, né? Mas a maioria que estavam atrás de mim eram pessoas negras. Então, naturalmente, é uma defesa, né, de pessoas como nós, como eu, que passaram por processos, como você falou aí, doloridos, todos nós, tenho certeza. Eu comento muito que eu fico muito orgulhosa da Jane, né? Além de ser minha prima, mas eu falo assim, Jane é uma mulher negra, já está numa idade com mais de 60 anos, né, Jane? Eu falo isso com orgulho. Você está com 60, não é? 60 anos, mas é maravilhoso, maravilhoso, porque representante do Legislativo e negra, gente, na cidade como Matosinhos, como todas as cidades pequenas, isso é muito, porque nós somos de uma sociedade que mais de 54% são mulheres, são negras, e nós somos governados, com exceção aqui, né, que é a Zélia, que é uma pessoa maravilhosa, mas nós somos governados, em sua maioria, no país por homens, gente. Então, é isso. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui dentro de tantas mulheres, com tantas histórias, com tanto conhecimento, né, com uma caminhada, com uma trajetória que só me orgulha, né, e me deixa feliz de estar aqui participando desse momento tão interessante. Pois bem, pretas mulheres, vozes pretas. O período escravocrata no Brasil ainda emite seus reflexos até hoje. Basta olharmos as notícias nas emissoras de TV e nós nos deparamos com situações de racismo e a gente pensa assim, nossa, é muito lento o processo que nós estamos vivendo, porque desde 1888, que conseguiu-se a libertação dos negros, eu não sou muito boa de data, mas eu creio que sim. E nós fomos, né, o país, o último, a conseguir a libertar seus negros, e a gente, até os dias de hoje, nós nos vemos com situações alarmantes até. De minha parte, o que eu posso dizer que eu tive a felicidade de nascer numa família, como a Regina, que é minha prima, disse aqui, 7 irmãs, 7 mulheres e um destino, elas todas educadoras. E o meu avô, naquela época, já sentiu a necessidade de que ele morava rodeado de fazendeiros, onde as filhas tinham prioridade de não ir para o trabalho rural e ir para escolas internatos. E meu avô, olhando para suas 7 filhas, pensou: vocês vão aprender o trabalho rural, mas vocês vão estudar. E ele alugou uma casa em Matosinhos e trouxe as 7 tias para que fossem em busca da educação. Eu estou contando essa história porque isso refletiu na nossa vida. Então, a minha mãe já criou seus filhos, empurrando-os para a vida, para o mundo, nos situando: você é de pele negra, mas você pode estudar e aprender a tabuada igual qualquer pessoa. Você pode, sim, frequentar um clube. Por que não? Precisamos trabalhar e comprar a cota do clube.
E foi assim que meus pais me criaram, a mim e meus irmãos. Então, eu tive esse privilégio de ter pais que me empurraram para a vida, e isso é uma cadeia. Eu tive 3 filhos e fiz o mesmo com eles, para que eles se jogassem, se lançassem, demarcassem seus lugares. Agora, vamos dizer que isso é só glória? Não. O racismo está presente, esteve e continua. O que nós precisamos fazer é cada um se redescobrir, se entender enquanto negro e se aceitar. Por que não? Uma pele linda, somos cheios de melanina, e por que não convivermos igualmente? E é difícil conviver igualmente? Sim, porque se dissermos que não existe racismo, estaríamos mentindo. Mas o papel que eu recebi, a instrução dos meus pais, é que eu tento passar para filhos, para os alunos. Vamos, sim, sair para a vida, ocupar os nossos espaços e não ficarmos ressentidos, criarmos força. E um detalhe, todo escravo, nós somos descendentes de escravos, nós trazemos no nosso DNA a luta. Então, a resistência, e é isto que nos move. Jane, foi muito bacana ter ouvido essa sua história, Regina, Lauína. A minha não é diferente, né? Muito diferente da de vocês. Eu também venho de uma família de negros e recebi dos meus pais, dos meus avós, porque sempre moramos próximos, né? A família toda no mesmo terreno. Um quilombo. Diríamos um quilombo. Na época, a gente não tinha essa noção, gente, mas um quilombo, né? E o meu avô, sendo patriarca, né? Um homem de personalidade muito forte, e a minha avó também, uma guerreira, e nos conduzia. Não foi fácil também, porque quando fomos estudar, infelizmente, o racismo ele existia, gente, até mesmo entre os educadores. Muitas vezes, a gente era discriminado pelo próprio professor, que, às vezes, ao escolher um aluno para um momento especial, os negros ficavam para depois, Mas uma coisa era assim, era dita na minha casa, tanto pelos meus pais, pelo meu avô, é que o negro não podia baixar a cabeça. Vamos olhar para o alto e para frente. E o que ele dizia? Nós precisamos nos destacar para que possamos nos igualar. É muito complicado isso, né, gente? Tenho que me destacar para me igualar. Eu preciso estar acima para que eu seja aceito. E isso serviu também de impulso. Então, a gente vai à luta, a gente ia à luta para tentarmos sermos não melhores, mas esse destaque que a gente precisava para buscar esse equilíbrio aí, para podermos estar junto com os demais. Então, muitas vezes, o próprio professor discriminava, mas isso não impediu que a gente continuasse estudando e se destacando. Foi buscando isso que eu cheguei onde eu estou e agradeço muito pelas oportunidades. Eu acho que tudo vem da questão da educação, a educação que vem de berço e cabe a nós, enquanto mães de família, avós de família, passarmos isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa importância de respeitar qualquer gênero que seja e qualquer pessoa. Termos empatia, respeitarmos uns aos outros. Eu acho que esse respeito mútuo é que move e que nos leva a sermos cada vez melhores. Infelizmente, eu também tive uma experiência que me chocou, porque assim, eu sabia, sempre soube que eu sou negra, mas uma vez, indo a Belo Horizonte para fazer uma carteira de identidade, gente, minha primeira carteira de identidade. Estava na fila e o atendente foi atendendo as pessoas e, de repente, ele gritou:
você aí, negrinha, é sua vez. Então, aquilo me doeu. Né? Eu tinha uma senha, eu sei que ele não sabia o meu nome, mas ele poderia ter chamado a próxima senha. E esse negrinha, porque o preconceito, gente, às vezes ele vem disfarçado, ele vem camuflado. Porque quando a pessoa diz negrinha, mulatinho, acham que esse diminutivo, né, vem com um falso carinho, uma meiguice que não existe. Isso tudo é esse preconceito mesmo, camuflado. E eu lembro que, assim, inicialmente eu fiquei sem reação, mas eu precisava da carteira de identidade. Então, eu precisei levantar a minha cabeça, como meu avô falava, fui até a sala, fiz a minha carteira. E, né, ao colocar lá a minha cor, eu fiz questão de colocar, né, preta, porque sou uma mulher preta, uma mulher negra, e foi aquele dia que eu me senti empoderada, gente, porque eu tinha ali uma identidade de uma mulher negra, que havia sido chamada há poucos minutos de negrinha. Não, negrinha não, negra. E é isso que eu me vejo hoje, todas as manhãs, quando eu levanto. Por muito tempo eu usei um cabelo liso, usando química, e o dia que eu decidi mudar a minha postura, isso foi a melhor descoberta da minha vida. Acho que depois que deixei o meu cabelo natural, que o meu cabelo cresceu para cima, como uma coroa. Gente, eu estou me sentindo tão poderosa, mas muito poderosa, tá? E eu quero passar isso para todo mundo, que às vezes fica na dúvida, gente, né? Será que eu sou negra mesmo? Porque é muito difícil você se assumir negra num país em que ser negra e ser mulher é um peso. Mas nós temos que ter forças para carregar esse peso. E hoje eu me sinto muito feliz, gente. Hoje eu estou tão resolvida. Eu estou muito feliz. Me olho no espelho todos os dias, todas as manhãs. Eu me acho a mulher mais linda do mundo. Mas tá? Com certeza. Falando sobre representações, né? Que o nosso corpo representa, a nossa representação, a nossa imagem, ela nos classificam como figuras que estão distante do intelectual, né? E já houve situações em que a mulher negra, ela foi impedida de colocar o seu posicionamento. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Acontece, agora menos, porque eu acho que eu fiquei mais descolada um pouquinho, menos boba. Mas aconteceu uma coisa impressionante, que chegou um momento que isso me incomodava muito. Porque, na verdade, assim, às vezes você fica mais preto ou menos preto, dependendo do lugar que você frequenta, né? Então, quando você frequenta espaços, né, digamos assim, de elite ou de uma classe média muito alta, a tendência é que você fica mais preta. Então, quando eu fui dar aula no colégio Marista Dom Silvério, na Savassi, ali do ladinho do Pátio Savassi, eu que não sou uma preta retinta, né, ou seja, eu não sou uma preta que tem a pele com um negro evidente, e em determinados lugares nem aceitam que eu me fale, que eu me apresente como mulher preta, né? Meus alunos é uma briga. Mas assim, como assim? Você não é preto, você, né? Como se a gente tivesse que ter uma tabela aqui de cores para dizer se é ou não preto. O fato é que quando eu comecei a frequentar esses espaços, a minha negritude ficou mais evidente, né? Você começa a ascender em determinados lugares, então você começa também a ficar um pouco mais preto, porque eles não estão acostumados, né? A gente precisa empretecer esses lugares para que as pessoas fiquem mais acostumadas com isso. E eu sempre ouvi assim, nossa, como ela é inteligente. Não, você vê ela assim, mas quando ela abre a boca... E isso começou a me incomodar. Depois eu fui para o Regina Passa, em Sete Lagoas, fui para um cargo de coordenação, a mesma coisa. Nossa, como ela é inteligente. Nossa, quando ela abre a boca. Ou seja, não se espera que uma mulher preta tenha condições de falar com propriedade sobre determinado assunto. Se espera que nós, mulheres pretas, estejamos sempre atrás de uma outra pessoa ou que sejamos muito tímidas, muito submissas para colocar aquilo que a gente sabe.
Então, o espanto deles, que parecia, né, uma forma de me elogiar, na verdade, aquilo estava me incomodando muito. Por quê? Tinha que ser natural. Né? Eu estou na coordenação, eu sou professora, eu preciso falar com certa propriedade, já que essa é a minha formação. Mas espantavam o fato de eu ser uma mulher preta capaz de ocupar o espaço com a competência que eu ocupava. Então, é engraçado isso, né? Então, até você ser bem preparada, conseguir ocupar bem os espaços, é algo que causa incômodo e é algo que você precisa ressignificar. Então, na verdade, ser mulher preta no Brasil é não ter um minuto de paz e de descanso. Né? A gente não tem um minuto de paz e um minuto de descanso. A gente não dorme pensando nos nossos filhos, a gente não dorme pensando nos nossos companheiros, nos nossos amigos. Assim, é impressionante. A gente não tem paz. Ser mulher no Brasil, zero de paz. Ser mulher preta, piorou. Então, é engraçado isso, né, Ravana? Então, eu preciso ficar preocupada até quando os elogios vêm a mim. Porque eu preciso entender que aqueles elogios, eles não são puros, sabe? Assim, genuínos. Eles, na verdade, escondem, camuflam esse racismo que ele é estrutural. Né? Esse racismo ele é estrutural. Quando a gente escuta, né, a história de Jane, a gente escuta a história de Regina, que tiveram acesso a uma educação mais cedo, né? Já nasceu no espaço onde a educação ela era natural, a valorização da educação já era natural, você vê que você tem mulheres com uma outra presença. A própria postura, como se coloca o corpo no espaço é diferente do que aquelas mulheres pretas que não tiveram acesso à educação. Né? Então, assim, não é nenhum minuto de paz, é muita luta. E essa luta advém, né? Nós, enquanto pessoas escravizadas, né? A gente é descendente de um grupo de pessoas que tiveram os seus corpos presos e banidos da sua terra, a gente precisa entender qual que é o nosso lugar no mundo. Assim. Eu acho que é importante a gente entender esse lugar no mundo para a gente conseguir transformar essa história. O meu filho, eu não tenho nenhuma filha, né? Mas o meu filho, ele precisa entender que ele é preto, mas ele precisa entender isso a partir do amor, e não a partir da dor. Não podemos repetir, né, esse lugar da dor. Então, realmente, a gente precisa aproveitar essa ausência de paz que nós temos, né, e ir para a luta mesmo, né, e colocar o dedo na cara de quem merece, né, e apontar o dedo e dizer, olha, não é assim que você fala, não é assim, não é desse jeito, né, e com ternura, quando a ternura for o caminho, mas com força, quando a força for necessária. Né? Então, eu acho que é por aí. Frantz Fanon, um psicanalista, ele falava assim, os brancos colocaram o negro como pejorativo. Veio o negro e criou a negritude. O machismo colocou a mulher como pejorativo. Veio a mulher e criou o feminismo. Então, mesmo na dor, na luta, a gente tem que criar. A gente tem que ressignificar. É bem interessante tudo que vocês estão falando. Quando você perguntou se alguma de nós já passou por alguma situação, eu diria até mais. Qual de nós que não passou por alguma situação? Muitas vezes a gente nem percebe. Então, eu tenho 3 situações que me marcaram mais. Uma foi que meu filho ele já estava namorando e namorava uma menina loura, que é a Roberta, o Thiago, e aí eles estavam brincando, eles já estavam maiores, mas estavam brincando na rua. Como meu filho estava correndo na rua e era negro, o que aconteceu? O policial parou, meteu a mão na cara dele. Eu fiquei indignadíssima, porque, igual você falou, a gente é movido por indignação ou por inquietação. A minha neta vem com um cabelo enorme, a Elisa está com 3 anos, e ela também é uma negra, mas eu acho muito bacana que o Thiago mordia e fala assim, mãe, a Alice sempre apanhou na escola. Né? A Alice pelo menos a pele dela é branca, todos nós somos... né, a miscigenação está patente do brasileiro.
Mas a Elisa já mete quem há 3 anos. A gente nunca ensinou nenhum dos nossos filhos a ser agressivo. Tanto é que Tiago assim, mãe, quer saber de boa? Eu não estou nem aí. Eu fiquei com mais raiva. A gente que é mãe, a gente fica louca. Mas a Elisa, ela já faz defesa, embora nunca fez luta marcial, mas ela não deixa ninguém triscar com ela. Ela mesmo Tiago fala assim, mãe Elisa, ela já consegue resolver as coisas. 3 anos, eu já acho o máximo. Ela já nasceu, o pessoal até fala que aparece muito comigo, eu falo assim, estou muito satisfeita, que ela já sabe se defender. Um outro fator foi quando nós fomos a primeira vez para Joinville. Quando nós paramos no aeroporto de Joinville, eu não tinha percebido. Entrou eu e Thor, né? Os únicos negros dentro do avião, gente. Estava parecendo que a gente era um ET, sabe? Parecia que a gente era um ET lá naquele, né? Naquele universo onde tinha muitos alemãos. E estava vendo o pessoal olhando para estranho, falei, gente, será que tem algum problema dentro do avião? E, na verdade, eles estavam nos olhando com estranhamento. Porque, né, tocam bata, eu com cabelo dessa altura, e todo mundo lá estava até derretendo de tão branco. Então, isso aí também, mas só que, ao mesmo tempo, quando você falou que a sociedade ela desenhou isso com pejorativo, nós não precisamos agir com arrogância. Mas nós temos, eu vi a hora que a Lauína chegou ali, mesmo a Jane, nós já estamos... no teatro da vida, nós já estamos encenando com empoderamento, porque antes a gente andava assim com medo, como eu comentei com vocês, quando eu agia na escola, agora chego em qualquer lugar, em qualquer parte do país ou fora, me entendendo como mulher, como negra, e, sobretudo, gente, o povo negro tem conhecimento demais, tem conhecimento medicinal, tem conhecimento de ervas, tem conhecimento de benzeção, culinária, tudo. Quem fez, graças à nossa comunidade negra, que existe esse país rico, maravilhoso. As cidades, as igrejas, né? Os castelos, foi a nossa comunidade negra que fez. Nós é que cuidamos das famílias dos brancos. Eu lembro que eu tinha tanto leite, eu era igual vaca leiteira, eu dava leite, eu ia lá para o hospital e dava leite. Então, nós temos tudo em profusão, em quantidade, sabe? E muitas vezes nós não sabemos isso e a gente tem que ter essa noção que não é só o cabelo, sabe? O cabelo é só um dos itens que é fundamental. Mas ainda nós não temos tanto poder, mas nós temos muito valor. E assim, Regina, a gente sempre fala da força do negro, mas o negro veio com muito conhecimento. Né? Você tinha técnicas de mineração que eram exercidas aqui, que eram os negros que sabiam. Então, o negro ele traz uma inteligência, ele traz um potencial de conhecimento, inclusive riquíssimo e muito avançado para a época. Né? Então, muito avançado para a época. Só para contar uma coisa, Regina, falando aí, é muito engraçado que muitas vezes eles não sabem o que faz com a gente. Né? A gente incomoda demais. Eu estava lá no Regina, eu entrei com meu black desse tamanho, estava bem black assim, e eu não sei, eu acho que as educadoras, no período da tarde, elas não sabiam o que fazer com isso, né? O que fazer com essa mulher, com esse black. E as crianças começaram a perguntar, e sabe como que elas resolveram isso? Dizer que eu era uma atriz de Hollywood. Aí o menininho chegou na minha sala e está assim, é verdade que você é uma atriz de Hollywood? Eu falei, sou de Hollywood, daqui a pouco você vai vir brilhando. Eles não sabem o que fazer com a gente, aí eles têm que inventar história. É a necessidade da representação, né? Exatamente. É a necessidade da representação. Que mulher é essa? Aquela que eu vi na televisão, porém, num filme de Hollywood. Exato, né? Exato. É uma tentativa, de novo, de mistificar a nossa figura. Né? Então, assim, o negro ele não pode ser mistificado. O negro é um sujeito, nós mulheres negras somos cidadãs, né? Que constrói, que pensa. Óbvio que toda essa questão mítica e folclórica faz parte da nossa vida e a gente precisa usar isso quando for importante usar isso, mas não pode nos tornar
né, mistificar a nossa figura, porque senão a gente também não consegue fazer os nossos processos de luta, de construção de direito também, né? Desde a gente citou a questão de morar perto um do outro, né? E eu falei do quilombo. E por falar de quilombo, né? As mulheres, elas sempre atuaram de forma a dar a mão um ao outro, desde os nossos quilombos, né? Elas construíram então redes de solidariedade, espaços de convívio, estratégias de resistência. Sabendo da relevância da representatividade de todas vocês, como protagonistas em um cenário desfavorável, muitas das vezes, para as mulheres negras, como que vocês, né, se mobilizam para construir também redes de solidariedade? Bom, hoje as coisas acho que estão um pouco mais fáceis, né? Essa conectividade que a gente tem, uma liga para a outra, está acontecendo isso em determinado local, e aí a gente, no instante, estamos mobilizando, estamos juntando e unindo forças. Quando se falou, né, dos predicados todos aí dos nossos, né, nós enquanto negros, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de dizer que nós somos um povo alegre, gente. E essa alegria, ela move também os nossos esforços, mesmo diante da dor, mesmo diante, a gente canta, a gente dança, a gente bate tambor, a gente se entusiasma com tudo. No momento, mesmo no momento de angústia, a gente reza, a gente cultua, e isso aqui nos mantém unidos, né? No caso dos tambores, né? Os nossos ancestrais aí se comunicavam através dos tambores, tanto que houve épocas em que era proibido, né, o toque dos tambores, porque era a internet, né, da época, a gente poderia considerar isso, o WhatsApp, né, da época dos nossos ancestrais aí com os tambores, e eu acho que hoje nós buscamos, e eu, enquanto estando subsecretária de Cultura, tenho tentado propiciar, que eu acho que é muito necessário, essas questões aí culturais, né? Eu acho que isso tudo, manter a nossa cultura, manter viva a nossa cultura e, principalmente, as culturas populares. Buscar a nossa identidade, porque, através dessa nossa identidade, é que nós vamos dar continuidade e não permitir que se misture coisas que não tenham a ver com a nossa cultura, né? O que não é cultura. Às vezes, são frases e são atitudes que as pessoas não, isso é cultura. Né? Às vezes, o preconceito com determinadas situações, com determinada religião, a intolerância, isso precisa ser tratado. Então, a gente precisa conversar muito e falar muito. Né? Essa roda de conversa aqui hoje, com tanta gente bacana, é uma das coisas que a gente, né, que o museu aí propiciou para que a gente estivesse aí conectados e falando de tudo isso que precisa ser mudado e do que precisa ser preservado. Então, eu acho que, através da cultura, porque a cultura ela precisa estar em toda parte, e a nossa cultura é muito rica. Nós precisamos preservar isso aí. Falando enquanto educadora, o papel do professor na escola é fundamental. Estar atento com as crianças, com os adolescentes, sobre a questão do racismo. Nós precisamos ter uma lente ampliada para que a gente possa exercer o papel de coibir situações. Porque, quando a pessoa é discriminada, a tendência dela é encolher, não contar, se sentir humilhada. Então, assim, eu gosto muito do meu espaço, que é o espaço da educação, é onde eu estou com adolescentes, eu estou com crianças, pré-adolescentes, porque a gente tem um papel fundamental de não permitir, de conversar, de mudar o rumo da prosa.
a partir de uma cena, de uma situação, e abrir espaços para que esses alunos possam chegar até você. E a gente consegue. Por quê? Nenhuma criança nasce racista. Nenhuma. Ela ouve frases em casa e leva para a escola. E ali, naquele meio, se o professor, o educador, quando percebe, e você já abre uma discussão, e você chama gente para a roda, para a conversa, para aquele momento, aquilo vai se desfazendo. É uma luta muito grande, é como se fosse uma gota no oceano. Mas se cada um exercer esse papel, a gente vai conseguir muita coisa. Essa geração está vindo diferente. Eu fico muito feliz, porque, às vezes, ouço assim, nossa, eu tenho dó desse povo que está vindo aí. Mas, na verdade, existem momentos que eu me sinto muito feliz. Eu vejo adolescentes que têm um pensar muito além do meu. Eu aprendo com eles a mudar a minha visão, a ter uma aceitação para coisas que no passado me causavam estranheza. Então, é esse universo que nos convida a mudar. Então, essa questão do racismo é importante, e a gente percebe também o tanto que acontece frequentemente. Dificilmente uma semana que não tem uma notícia. Eu estava ouvindo isso essa semana, ao entrar numa condução. Eu não assisti, foi um aluno que me contou isso, e depois eu vi que realmente aconteceu. E foi essa semana, ou na outra, me parece. Ao entrar no ônibus, ela percebeu que tinha uma pessoa sem máscara. Nós estamos ainda num período pandêmico. E ela pediu a essa pessoa que colocasse a máscara, esse homem que colocasse a máscara. O que ela recebeu? Ele escreveu um bilhete para ela: você deveria voltar para o tronco. Então, são essas pequenas e grandes e humilhantes situações que nos fazem cada dia questionar. Nós precisamos, sim, ser resistência, ir à luta, abrir rodas de conversa como essa de hoje, abrir para a sociedade, levar para a rua, para os pontos de ônibus, para a escola. E é isso aí. Em relação ao retrato de desigualdade que nós estamos tratando aqui hoje, eu acho importante, você até citou aí no início da sua fala, sobre a importância do acesso literário. Porque, muitas vezes, quando a gente está fazendo... Eu despertei para a poesia, para a questão do contexto literário, foi no Festimatos. Eu não tinha afinidade nenhuma com poesia, há 30 anos atrás. E hoje eu sou encantada, eu posto o dia inteiro frases, eu vou fazendo pesquisa, porque esse contato com os escritores brasileiros e outros que a gente conhece, eles transformam a nossa vida, eles nos inspiram, eles fazem a gente... faz com que a gente se situe dentro de casa, na família. Hoje você foi a primeira mulher negra da sua família, que com certeza você arrastou um monte. Suas irmãs também são ótimas, seu sobrinho, eu conheço um trabalho dele, a Jane comentou da família, não é diferente com a Deise. Olha a sua forma de colocar as palavras, de declamar, enche nós, mulheres negras, de orgulho. Então, é importante que nós estejamos sempre incentivando as pessoas, que seja aqui na roda. Eu saí lá de Barbosa, a gente estava lá na roda, com o Regis, com o Leandro, com o Léo. Eu falei que eu estou me sentindo uma pessoa gigante, porque eu só fico no meio de pessoas bacanas, o dia inteiro, a semana inteira. Então, isso me torna
é o que você falou. Ou a gente muda o ambiente, ou o ambiente muda a gente. E nós somos reconhecidos por isso. Então, esse contato que o museu está nos proporcionando, essa conversa, essas ações que a gente está sempre pensando, eu vi vocês ali desenhando, não, vamos fazer isso, Jane vai propor isso, Laurina está fazendo aquilo, o Alisson está fazendo. Gente, isso é maravilhoso. E eu acho que cada vez mais nós temos que despir dessa coisa de concorrer, porque quem ganha são as novas gerações. O que a gente puder somar para poder contribuir para que as novas gerações de todas as nossas famílias e das pessoas que a gente conhece, e em especial as que a gente desconhece, que não tem acesso a nada. Eu fui conversar com a menina ontem, uma pessoa muito bacana falou assim, olha, se eu fosse você, eu já dispensava por causa disso. Antes eu não fazia isso. E hoje, a conversa que eu tive a possibilidade de construir na pandemia, eu fui conversar com a menina, quando eu fui ver, gente, ela tem 27 anos, tem 3 filhos, tem um filhinho com menos de 1 ano, com síndrome de... síndrome de Down, que fala? Síndrome de Down, desempregada, paga aluguel. Então, aquela agressividade que eu estava percebendo nela, eu falei assim, minha filha, eu vim para conversar com você, mas a gente não conhece as pessoas, a gente não dialoga, a gente não respeita a diferença das pessoas. Eu falei assim, olha, eu vou tentar te ajudar, porque simplesmente ele tem uma característica, ela é obesa e tem a pele escura, gente. É mulher, entende? Mora num bairro bem delicado aqui de Matosinhos, então, o que nós, seres humanos, fazemos? E eu não faço diferente. A gente, primeira coisa, julga. Né? Então, que a literatura, que a arte, que a educação e, sobretudo, gente, o respeito entre nós, principalmente. Né? De vez a gente ficar achando... cada dia que passa, eu jamais imagino que eu sou cereja do bolo, porque eu tenho mais tempo em relação a outras pessoas. Mas eu compreendo a minha responsabilidade de saber que eu tenho mais tempo e saber o meu papel, a importância do meu papel. Enquanto eu tiver... é como se fosse uma vela, né? Eu estou proporcionando luz, mas estou queimando. Eu estou, né? A minha energia, ela está mantendo acesa um monte de pessoas, mas eu estou ensinando um monte de gente a fazer, porque o núcleo aqui em Matosinhos não precisa de mim mais. O empório está lá funcionando, não precisa de mim mais. Então, a gente tem que ajudar, vocês falaram isso, dar as mãos. Então, se a gente puder dar as mãos para que o mercado cumpra o papel dele, o mercado é maravilhoso. Ele não pode ficar só nos primeiros dias e depois perder a vela. E se a gente puder ajudar a pensar para que Matosinhos, gente, não erre mais no fator artístico. E aí, viu, Deise, não estou falando no sentido de apontar dedo. Estou falando como uma pessoa que ama Matosinhos e que fica triste de ver uma cidade tão bacana como essa, que precisa caminhar, e eu estou vendo o quanto vocês estão fazendo empenho para isso. Né? Eu já te falei isso, falo isso todos os dias, em qualquer espaço que a gente seja. Então, eu gostaria muito que Matosinhos caminhasse, e o que eu puder contribuir, né, com as pessoas que a gente conhece, para a gente dar as mãos, gente. Vamos parar com essa... Né? Não há necessidade. E sei que você não está fazendo isso, sei que Jane não está fazendo isso, eu sei que a Zélia não está fazendo isso, e nós podemos fazer uma coisa regionalizada, porque nós somos todos negros, nós precisamos que a arte, a educação viva para que as nossas gerações estejam melhores que os nossos pais deixaram para nós, e agora é a hora da gente deixar uma herança melhor, e a gente pode. Nós vamos nos aquilombar, não é? As opressões de gênero e raça,
elas precisam ser encaradas de frente, por todos os educadores, pela sociedade em si, né? Para o desenvolvimento de uma situação focada na busca de equidade e emancipação dos corpos e mentes e corações. Diante disso, Deise, como que a cultura, nesse momento, ela busca essas questões? Bom, eu já havia falado um pouco, né, sobre a minha proposta enquanto subsecretária, mas é isto, é proporcionar cultura, levar para onde ela não tem chegado na intensidade que precisa chegar, né? Infelizmente, às vezes, poucas pessoas têm acesso à cultura, gente. Outro dia eu estive em Capim Branco vendo o encerramento, né, do ano, né, da escola da Regina, lá, do Núcleo de Arte. E eu fiquei encantada com tudo que eu vi ali, e aquelas meninas. E, ao retornar para Matosinhos, peguei uma carona com umas amigas, e a gente falou, gente, na nossa época a gente não tinha essas oportunidades, né? A gente não cresceu frustrada porque nos ocupamos com outras coisas e a gente acabou superando isso aí. Mas a gente se vê nessas meninas e a oportunidade que elas têm, que pessoas como Regina e outras, né, escolas aí, mas nem todas, gente, têm condições de pagar. Então, depois disso, eu tive até uma conversa, já havia conversado com a Zélia a respeito, falei com ela que eu fiquei encantada com as meninas, e eu vejo isso como uma necessidade e que outras crianças, um número muito maior, tivesse acesso a isso. E que, se não for através do município, das nossas ações coletivas, essas crianças vão continuar sem ter esse acesso, porque a maioria não tem condições de pagar uma passagem para ir para uma outra cidade para fazer isso, e nem para pagar essas aulas. Então, assim, eu acho que a gente precisa se empenhar, nós precisamos unir forças, buscar parcerias para que essa cultura, para que todas as culturas cheguem a todos os lugares. Eu acho que essa é a nossa função, é a minha função enquanto subsecretária de Cultura, e é isso que eu tenho buscado. Eu espero conseguir, pelo menos, uma grande parte desse meu desejo aí, porque é uma missão, e não é fácil. Mas eu tenho muita esperança, muita expectativa de que consigamos chegar a atingir um número máximo aí de pessoas inseridas na cultura. Porque, através da cultura, a gente consegue quebrar muitos outros paradigmas, gente. Eu acho que isso tudo é muito importante. Por que não mudar o mundo, né? O mundo, isso é essencial. Eu tenho essa convicção que a cultura é o que muda o mundo. E retornando um pouco mais que a Jane colocou, que ela veio de uma família de educadoras, né? E eu vejo, isso é estatístico, né? A educação é uma área totalmente feminina. Sim. Mas a representação da mulher negra nesse ambiente, ela sofre também, né? Onde estão os professores negros? Eu posso contar no dedo os meus, né? E é uma formação, infelizmente, ligada às pessoas que têm poucas condições, mas isso não vem ao caso. Onde estão essas mulheres negras? Aqui está uma delas. Mulher preta, preta voz. E o mais importante que eu me vejo nessa situação, cada espaço que eu conquisto, cada grupo que participo, eu penso nos meus antepassados, na minha bisavó, nas minhas avós, que não tiveram o momento que eu vivencio hoje, não só na política, mas também de conquistar outros espaços, conhecer locais do Brasil que eu sinto vontade de ir, me esforço, às vezes até mesmo sair fora do Brasil. Algumas poucas vezes que tive a oportunidade, eu me sinto como se eu tivesse representando ali as muitas mulheres que vieram antes de mim, não só parentesco, mas as outras mulheres pretas. Então, hoje eu estou vereadora, mas não só pelo fato de estar na política, que a gente sabe que
a política é o mínimo de mulheres possível. E a gente tem uma missão, sim, de buscar outras pessoas para nos ajudar a fazer a roda girar. E essa roda precisa de mãos, de pessoas, de mulheres pretas e de todas as cores. Que a gente consiga juntar essas pessoas com o pensamento e, quem sabe, por que não, nunca mais ouvir falar a palavra racismo. Esse é o sonho. Eu acredito muito na geração que está vindo aí. Infelizmente, a gente ainda vê algumas coisas, mas eu sinto uma energia muito boa. Tem muita gente procurando entender e buscar essa situação. E hoje, termino aqui minhas palavras aqui no grupo, mas essa conversa com essas mulheres pretas, com essas pretas vozes, é fundamental para que possamos abrir mais espaços e chamar mais pessoas. Que possamos, então, ecoar essas vozes pretas nos cantos, nas ruas e vielas. Que possamos ser, que possamos estar onde nós queremos estar. Somos mulheres negras, somos resistência. Obrigada.